Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui estou eu novamente. Agora eu vou gravar para vocês uma aulinha sobre bioquímica celular. É uma aula que será dividida em partes, tá? Então hoje eu vou tratar dos aspectos gerais da bioquímica celular e vou falar um pouquinho sobre a água, né? Um dos componentes principais aí dos seres vivos. Certo, pessoal? Então aqui a gente vai trabalhar vários temas dentro desse tema principal, né, que é a bioquímica celular. Mas, primeiramente, o que é a bioquímica? Então, a gente tem que saber o que é bioquímica. Então, bio é vida. Então, é o ramo da biologia que vai estudar a vida, né? Vai estudar a composição e as propriedades químicas dos seres vivos, certo? O que acontece no metabolismo desses seres vivos, como que essas reações acontecem nos seres vivos. Então, é o ramo da biologia que estuda a composição e as propriedades químicas dos seres vivos. Quais são os elementos mais frequentes nos seres vivos? Então, aqui eu coloquei um slide para vocês falando de alguns dos elementos. O que está em vermelho é o símbolo do elemento químico seguido do nome, tá? Então, vamos lá. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, sódio, potássio, magnésio, cálcio, fósforo, enxofre, cloro, selênio, cobre, zinco, flúor e manganês. E esses aqui são os elementos mais frequentes que nós encontramos nos seres vivos. E cada um desempenha o seu papel, né, dentro do metabolismo de cada um. Então, pessoal, esses são os elementos mais frequentes para vocês. Eu coloquei o símbolo para vocês irem familiarizando, então, com cada um e o nome aí, tá? Os principais elementos encontrados nas células são carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. E esses componentes químicos, eles podem ser divididos em dois grupos. Os inorgânicos, então a gente vai ver a presença de água e sais minerais, e os orgânicos, então nós temos os carboidratos, lipídios, proteínas, enzimas, ácidos nucleicos e vitaminas. Então, a gente vai trabalhar esses componentes separadamente durante as aulas de bioquímica celular. Então, aqui eu coloquei um outro slide para vocês, certo? Falando sobre esses componentes. Então, toda célula é composta por substâncias diversas. Esses componentes químicos podem ser divididos em dois grupos, inorgânicos e os orgânicos. Então, dentro dos inorgânicos, nós temos a água e os sais minerais, e dentro dos orgânicos, carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos, né? Falando novamente, fazendo um repeteco aí para vocês desses componentes, inorgânicos e orgânicos. E aí? Qual é a diferença principal entre esses componentes? Então a gente sabe que os seres vivos eles são formados por componentes orgânicos e componentes inorgânicos. Mas gente, como que eu sei diferenciar que um composto ele é orgânico e o outro é inorgânico? Muito fácil. É só vocês olharem as estruturas. Olha, os compostos orgânicos em relação aos compostos inorgânicos apresentam uma alta complexidade. Apresentam uma cadeia carbônica, são biomoléculas, né? Moléculas da vida. Então, pessoal, olhem para vocês verem a imagem que eu coloquei. Então, aqui a gente tem átomos de carbono ligados entre si. Então, os compostos orgânicos, eles formam o que a gente chama de cadeia carbônica. E cada carbono, ele é capaz de realizar 4 ligações. Então, eles vão estar ligados principalmente ao oxigênio e ao hidrogênio, mas não necessariamente a esses dois elementos químicos. Podemos ter também o nitrogênio, o fósforo e o enxofre ligado. Cada um vai conferir uma função à molécula, que são as funções, né, orgânicas que vocês verão mais para frente lá no colegial, ok? Então, pessoal, aqui tem uma dica muito fácil. É o carbono ligado a esses elementos químicos. Então, olha lá, chomps. C de carbono, H de hidrogênio, O de oxigênio, N de nitrogênio, P de fósforo e S de enxofre. Então, são moléculas complexas
complexas, com compostos que possuem grandes cadeias carbônicas. Já os compostos inorgânicos, olha ali, eu coloquei a água como exemplo, uma figura da fórmula estrutural da água. Então, é uma molécula bem mais simples, menor. Não necessariamente tem carbono. Existem moléculas inorgânicas que têm o carbono. Por exemplo, o gás carbônico, eu coloquei ali embaixo como exemplo. Então, tem o carbono presente na molécula, mas não é um composto orgânico, porque não tem a cadeia carbônica. Então, são, assim, compostos bem simples, mas com uma importância vital para os seres vivos, tá? São bem menores e menos complexos. Então, aqui, como exemplo, a água, gás carbônico, que é o CO2, e o NaCl, que é o cloreto de sódio, também conhecido como sal de cozinha, que vocês aí utilizam o tempo todo. Então, todos eles apresentam, assim, funções vitais para os organismos, ok? Então, dentro dos compostos orgânicos, a gente vai trabalhar proteínas, carboidratos, lipídios e ácidos nucleicos. Tá, vitaminas também. E dentro dos inorgânicos, a gente vai trabalhar água e sais minerais. Então, eu vou falando para vocês depois sobre cada um desses componentes. Então, como que essas moléculas orgânicas são formadas? Eu coloquei aqui um slide falando para vocês que as moléculas orgânicas, elas são formadas a partir de monômeros. O que são monômeros? Monômeros são subunidades. Então, se eu pego vários monômeros, eu formo uma grande molécula, que a gente vai chamar de macromolécula. Então, olha lá, para os carboidratos, que é um exemplo de molécula orgânica, a subunidade é o açúcar. Então, eu junto várias subunidades de açúcar e dou origem a uma macromolécula, que é um polissacarídeo. Então, mais para frente, vocês vão ver isso, a classificação desses carboidratos. Para as proteínas, qual é a subunidade formadora da proteína? A subunidade formadora da proteína é o aminoácido. Então, eu junto vários aminoácidos e dou origem a uma macromolécula, que a gente vai chamar de proteína. Então, o que eu quero que vocês percebam? Que a subunidade, o monômero, ele é diferente para cada componente orgânico do ser vivo. Então, o carboidrato, ele tem sim uma subunidade que é o açúcar. A proteína tem a subunidade que é o aminoácido. Já os ácidos nucleicos, pessoal, para a formação do material genético, a gente tem aí a subunidade, o nucleotídeo. Então, eu coloquei uma imagem do lado de um nucleotídeo e depois eu coloquei lá como exemplo o RNA e o DNA. Então, a junção de vários nucleotídeos dará origem ao ácido nucleico. Então, a subunidade para o ácido, para os ácidos nucleicos, é o nucleotídeo. Então, esse quadro aqui, ele tá na apostila de vocês, se não me engano, na página... deixa eu olhar aqui, na página 6. Então, esse quadro tá lá falando da subunidade e da classificação desses compostos orgânicos, tá? Então, continuando a nossa aula, pessoal. E aqui eu coloquei também um slide das principais substâncias presentes na matéria viva, no ser vivo. Então, nós temos aí dois gráficos, ok? O primeiro gráfico, a gente fala que o ser vivo ele é composto de 75% a 85% de água, de 10% a 15% de proteínas e o restante de lipídios, glicídios, ácidos nucleicos e outras substâncias. Depois, o segundo gráfico é uma projeção dessa parte menorzinha, colorida aqui, ó, de proteínas. Então, eu tenho lá, do restante, 72 são proteínas, 14,5 de lipídios, 4,5 de glicídios, 4,5 de ácidos nucleicos e outras substâncias 4,5. Então, a água é o principal componente aí do nosso ser vivo. Então, de 75% a 85% do ser vivo é formado de água. Então, o peso de todo ser vivo vai variar de 70% a 85%. Tá? Demais componentes, proteínas, glicídios, ácidos nucleicos, além de outros sais minerais. Aí está a porcentagem. Aí eu coloquei em animais 60% de água, 17% de proteínas, 12% de lipídios, 6% de glicídios, 4,5% de sais minerais. Então, pessoal, eu tenho aí algumas porcentagens só para vocês matarem a curiosidade aí a respeito da porcentagem desses compostos nos seres vivos, ok? Então, a gente vai começar a trabalhar a nossa molécula de água, viu, pessoal?
contraste aqui do meu vídeo, ele não tá muito bom. Então, aqui eu acho que deu uma melhorada. Prestem atenção. Então, a molécula de água é formada por 2 átomos de hidrogênio. Então, aqui, ó, eu tenho um átomo de hidrogênio, outro átomo de hidrogênio, e eles estão ligados a um átomo de oxigênio. Então, mais para frente, vocês vão aprender um conceito que é chamado de eletronegatividade, ok? Então, voltando. Aqui, eu quero que vocês percebam o seguinte, que essa molécula, ela é altamente polar. O que significa isso? Significa que ela apresenta cargas de sinais contrários, tá? Cargas de sinais contrários. Então, eu tenho aqui, ó, os hidrogênios, eles apresentam carga positiva e o oxigênio, ele apresenta, então, a carga negativa. Isso vai conferir à molécula uma alta polaridade. E aí, essas moléculas, elas conseguem se ligar umas às outras. Então, o hidrogênio de uma molécula consegue se ligar ao oxigênio de uma outra molécula de água. E essa ligação que ocorre, então, entre esses elementos, né, entre esses átomos desses elementos químicos de cargas opostas, ela é chamada de ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. É uma ligação extremamente forte, difícil de ser rompida. Então, guardem, ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio vai ser muito importante para vocês daqui para frente. Então, lá no colegial, vocês vão aprender a respeito da força dessa ligação, a importância mesmo desse tipo de ligação. Mas esse tipo de ligação, ela confere à molécula várias propriedades que a gente vai ver agora, tá? Então, quais são as funções da água no organismo? Ela é solvente de líquidos corpóreos. Então, a maioria das reações químicas que se processa dentro do corpo do ser vivo, ela é em meio aquoso. Ou seja, acontece com a presença de água. Em meio de água. Então, o nome já diz, em meio aquoso. Então, ela consegue, então, as reações químicas ali, a maioria se processa na presença de água. Transporte de íons e moléculas. Então, vocês vão ver o que é um íon mais pra frente. Quando a gente trabalhar aí, tabela periódica, a gente já vai começar a falar do íon. Íon são esses átomos eletricamente carregados, pessoal, ou com carga positiva ou com carga negativa. Então, mais pra frente, a gente vai dar nome a esses íons. Então, íons são esses átomos, esses elementos químicos, né? Não átomos, eletricamente carregados. Ajuda na regulação térmica, homeotermia. Então, vocês já sabem que nós, seres vivos, nós somos homeotérmicos. Então, o que significa isso? Cara, a nossa temperatura corporal interna, ela não varia de acordo com a temperatura corporal, com a temperatura externa. Então, a gente consegue manter a nossa temperatura constante, independentemente da temperatura do meio externo, né? Diferente de outros animais que são heterotérmicos, que essa temperatura vai variar de acordo com a temperatura do ambiente. Que, por exemplo, posso citar peixes aqui para vocês, tá? Então, é o controle da temperatura corporal. Sem a água, a gente não consegue fazer isso. Então, é por isso. Então, a água impede elevações bruscas nessa temperatura. Vocês vão ver que isso é uma propriedade da água que é chamada de calor específico. Tá? Matéria-prima para a realização de fotossíntese, sem água não há, então, a realização de fotossíntese. Lubrificante das articulações ósseas, então, sem água, né, a gente desidrata, a gente não tem a lubrificação necessária, então, para as articulações. Presentes nas reações de hidrólise, então, o nome já diz, hidrólise é aquela reação química que envolve a molécula de água. Então, é a quebra de qualquer coisa envolvendo, de qualquer composto envolvendo a água. Então, esse tipo de reação é chamado de reação de hidrólise. A taxa de água nos seres vivos, ela vai variar de acordo com a idade. Então, quanto mais jovem, maior é a taxa de água. De acordo com a espécie. Há espécies com maior porcentagem de água, por exemplo, as águas-vivas, né? Quase 100% aí do animal é feito de água. Manutenção da homeotermia, que você já sabe que é o controle da temperatura corporal. Hidratação, um corpo bem hidratado contém maior porcentagem de água. E atividade metabólica. Quanto maior a atividade metabólica de um tecido, maior a sua taxa de água também, ok?
Então, agora a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre algumas propriedades da água. Então, a água, vocês viram que elas são unidas por, as moléculas de água, elas são unidas por pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. Então, a partir disso e da sua polaridade, que é precargas de sinais contrários, elas apresentam algumas propriedades, como coesão, tensão superficial, adesão e capilaridade. Essas propriedades, elas estão bem explicadas assim a partir da página 7 da apostila de vocês. Então, o que vem ser a coesão? A coesão é a tendência dessas moléculas de água em permanecerem unidas. Então, a gente sempre trabalha coesão e adesão juntas, mais ou menos, tá? Então, a coesão é a tendência dessas moléculas permanecerem unidas. Já vou falar de adesão para vocês, mas já vou adiantar aqui. A adesão é a capacidade dessas moléculas ligarem-se a outras superfícies, tá? Por exemplo, no vidro do carro, no para-brisa. Então, essas moléculas, elas têm a tendência de ligar a outros tipos de superfície, a gente vai tratar isso já já. Então, coesão é quando as moléculas, ela é a tendência dessas moléculas de água em permanecerem unidas, tá, pessoal? Tensão superficial. A tensão superficial é muito legal, tá? Então, é o seguinte, vejam vocês nessa imagem. Eu tenho aí moléculas de água. Então, eu tenho moléculas mais embaixo, depois no meio e em cima. Vejam vocês que as moléculas de baixo e as moléculas do meio, elas são atraídas por todas as partes, tá? Elas são atraídas por todos os lados da molécula. Já as moléculas superficiais, elas não são atraídas na parte de cima, porque você não tem moléculas de água aqui. Isso faz com que ocorra uma resultante voltada para baixo. E essa resultante faz com que essas moléculas superficiais atuem como uma membrana super fina aqui, permitindo então a tensão superficial, que quando você vê que o inseto lá, ele não afunda, por exemplo, quando ele está na água, é devido a essa tensão superficial. A gente pode ver também, quando a gente enche um copo de água, que fica sem que o copo transborde, aquela película fina, aquela membrana fina. Isso é chamado de tensão superficial. Então, a resultante das forças que atuam sobre as moléculas de água na superfície. Então, essa é uma propriedade da água que a gente chama de tensão superficial. Então, olha lá, falei para vocês que logo eu ia tratar da adesão, né? Porque a coesão e a adesão, assim, elas andam juntas. Então, o que é a adesão? É a capacidade da água de ser atraída por outras moléculas, podendo se aderir a diferentes superfícies. Então, aqui eu tenho um exemplo da teia de aranha. Então, você tem lá moléculas de água que vão o quê? Se aderindo nessas superfícies, desde as menores às maiores. E aí, a gente pode citar também o para-brisa dos carros, tá? Então, essas moléculas, elas vão aderindo. E uma outra propriedade da água, né? A capilaridade. Então, o que é a capilaridade? A capilaridade é quando essa água, ela flui, né, para a superfície devido à coesão e à adesão. É muito legal esse efeito da capilaridade da água quando a gente compra aquelas essências de colocar em banheiro ou em outro lugar da casa que vem com os palitinhos de madeira. Então, você vê que o líquido, ele sobe facilmente por esse objeto. Então, isso é o efeito de capilaridade, é o fluxo da água em tubos muito finos, ok? Importância dessa água. A água é muito importante porque ela é um solvente universal. Então a gente fala, nossa, a água é um solvente universal. Sim, porque ela consegue dissolver a maioria dos componentes. Então, por exemplo, tem alguns componentes que são solúveis em águas, mas tem outros que não. Por exemplo,
Se eu pego um sal, ele é solúvel em água. Então, eu digo que o sal, ele é hidrofílico. Ele tem atração pela água. Agora, se eu pego o óleo ele já não consegue ser dissolvido pela água, né, pessoal? Então, o óleo, ele é hidrofóbico, ele tem aversão pela água. Regulação da temperatura corporal, que a gente já falou da homeotermia, né? Isso é uma capacidade calorífica bem alta. Consegue passar substâncias através de membranas, indispensável para o metabolismo celular e lubrificante, né? Vocês viram lá que a água, ela é lubrificante das articulações, por exemplo. E aqui eu coloquei as propriedades para vocês. Então, calor específico, alto calor específico, é a capacidade, então, de manter a temperatura corporal. Então, ela controla essa temperatura, ela evita que a temperatura corporal suba de uma vez. Então, a água faz essa regulação térmica. Isso é chamado de alto calor específico. Coesão e adesão, né, que eu já falei para vocês. O alto poder de dissolução. Então, aqui, eu acho interessante vocês saberem, né, substâncias hidrofílicas se dissolvem na água, tem atração pela água. Substâncias hidrofóbicas não se dissolvem na água, tá, pessoal? Eles têm aversão pela água. Capilaridade, né, a capacidade de subir por tubos finos, né, a água devido à coesão e à adesão. E a alta tensão superficial devido à resultante da água, né, para baixo, como não tem moléculas de água acima daquelas moléculas superficiais, ocorre então essa alta tensão superficial. E aí eu coloquei isso tudo devido também à ligação que a água faz, né, a ligação as pontes de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. E isso confere uma ligação muito forte para as moléculas de água. Então aí eu coloquei uma imagem das pontes de hidrogênio, da adesão e coesão e da capilaridade. Ok? Então lá, falei para vocês da água, que é o solvente universal, o exemplo do sal, o exemplo do óleo. Então, o alto calor específico é necessário muita energia para elevar a temperatura da água. Então, por isso que aqui tem um exemplo da areia e da água do mar. Então, sempre que você tá lá na areia, você tá sentindo aquele calor, você vai tomar um banho de mar, você vê que a temperatura é muito diferente, né? A água sempre tá mais fria. E aqui eu queria falar da densidade da água. Então, geralmente, os sólidos são mais densos do que o líquido, mas para a água isso é diferente, o gelo é menos denso. Então, o que acontece? O gelo ele fica na superfície da água. Então, em locais que são muito frios, em que há a presença do congelamento da água superficial, o gelo é menos denso. E o que acontece? Esse gelo em cima, por exemplo, de lagos, eles formam uma camada isolante. É um isolante térmico. E aí isso permite, então, a vida abaixo dessa camada superficial de gelo, ok? E por ser menos denso, ele não vai afundar, né, pessoal? Então, e aí o que acontece? Que não vai matar a vida, os animais ali que vivem, os animais aquáticos presentes naquele ambiente, ok? E aí, na próxima aula, eu vou falar um pouquinho para vocês de sais minerais. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!